Pois é, pessoal, anos projetando a minha vida e pensando nesse rumo imigratório, pensando em ir para Portugal, juntando dinheiro e fazendo de tudo, mas a gente sabe que nem sempre tudo é como a gente quer e o indeferimento vem para todos. Não são todos que conseguem um visto, não são todos que conseguem essa conquista e hoje eu quero falar para vocês da minha rotina, da minha luta diária, dura, para tentar chegar a Portugal e mostrar tudo que infelizmente aconteceu até esse momento, que até o momento sinistro. Então vem comigo e agora eu já peço para vocês que curtam, comentem. Não vou pedir que compartilhem, porque para compartilhar tem que ser exatamente para pessoas que têm a necessidade de ter esse conhecimento, de saber sobre muitas coisas para imigrar para Portugal ou até para muitos outros lugares. Mas aqui eu falo especificamente de Portugal porque é para onde eu tenho vontade de ir. Alguns anos atrás, eu comecei a planejar, eu era louco para emigrar para os Estados Unidos, sabe que quase todo mundo tem aquele sonho americano, e por muito tempo eu guardei dinheiro, eu me planejei, eu tentei fazer passaporte, mas coisas aconteceram na minha vida e com alguns familiares e eu desisti de ir para os Estados Unidos. E alguns anos atrás, por mais de 5 anos atrás mais ou menos, eu comecei a sonhar em ir para Portugal. Horas eu desisti, horas eu recomecei. Vou deixar para vocês verem aqui um videozinho da minha casa que eu tô construindo. O dinheiro que eu tinha juntado para ir, de repente, eu resolvi investir na minha casa. É um sonho que eu acho que todo mundo tem seu sonho, todo mundo tem seus objetivos, mas nem sempre é tão fácil conseguir onde a gente está, né? Às vezes é bom sair da nossa zona de conforto e correr atrás em um outro lugar. E aí eu comecei a colocar em prática algumas coisas para juntar um dinheiro para dar entrada no meu visto para ir para Portugal. Então, e hoje eu vou falar para vocês sobre isso. O que eu fiz, gente? Eu comecei a vender bolos e fazer dinheiro, porque eu sei que a gente precisa ter uma média de pelo menos 17 mil reais livres. Livres, tá, gente? Não ache que nesses 17 mil tá englobando tudo. Passagem, você tem que pagar por fora, que é em torno de 4 a 10 mil para uma pessoa. O visto, você tem que pagar por fora, que no meu caso deu em torno de R$ 1.200, porque eu não paguei só o visto, eu paguei ajuda para preenchimento e conferência dos meus documentos lá na VFS Global. Eu fui direto ao Rio, eu fui direto na VFS de lá, dei entrada lá porque eu acho que diminui, encurta o processo, né, gente? Eu acho que é mais fácil você ter logo um deferimento ou indeferimento, ter a certeza se vai ou não vai conseguir logo, porque o caminho é mais curto, né? Eu enviar da minha cidade para lá, 3 horas de distância de ônibus, eu preferi pagar a passagem e gastar mais esse dinheiro, que a passagem custou em torno de um pouco mais de R$ 180. Então aí só aí eu tô falando 3 gastos, não é fácil. Ó, só para colocar na calculadora esses 3 gastos, o visto. Ah, tem um passaporte também. O passaporte foi quase R$ 260, que acho que ainda tá esse preço e dizem que vai aumentar. Então, quem precisa tirar, quem quer tirar, até para fazer uma viagem para o exterior, se alguém quiser e não for imigrar, faça logo o passaporte porque vai ficar mais caro, todo mundo tá falando. A gente vê muita coisa aqui na internet, não sei se tudo é verdade, mas tem muita gente falando que ele vai aumentar para 400 e pouco o valor. Então aí teve esses 3 valores que eu já passei para vocês. A passagem eu ainda não estava planejando em comprar, porque eu ia comprar se fosse deferido o meu visto. E aí eu fiz isso. Organizei tudo, organizei a viagem, comprei passagem, entrei no site da VFS, marquei para ir até o Rio para entregar todos os documentos e dar entrada. Chegando lá foi muito diferente de
tudo que as pessoas falaram, eu fui muito, muito, muito bem atendido. Eu fui muito bem tratado. Gente, o povo fala de um jeito que eu fiquei com medo, mas um medo absurdo do atendimento. Eu fui tratado como eu nunca imaginei que seria tratado em um tipo de órgão assim. Aí essa menina me deu uma atenção absurda, a menina que me atendeu. Ela mesma explicou algumas coisas que poderiam dar indeferimento para eu modificar. Eu modifiquei e aí ela conferiu toda a documentação, como eu falei para vocês, eu paguei para que na conferência eles dissessem se algo estava errado ou não, porque para mim toda ajuda que eu pagasse ia facilitar. Era o meu pensamento, né? Acho que todo mundo deve pensar assim, né? Que se eles que fazem a primeira conferência na VFS, faz a conferência e diz se tá ou não certo, se precisa ou não alterar, ou colocar um documento a mais, ou retirar documento, eu acho que é melhor, né, gente? E nesse pagamento que eu fiz, eu também paguei o retorno do passaporte expresso, que eles enviam num dia e chega no outro na casa, porque sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu não ia aguentar ficar esperando muito tempo para conseguir receber o passaporte. Imagine, eu recebo um e-mail dizendo que finalizou meu processo hoje e o passaporte chega daqui a 4, 5 dias, eu não aguento. Na minha casa já não chega o correio, eu vou ter que ficar olhando o código de rastreio e ainda vou ter que ficar esperando chegar depois de muito tempo? Gente, não chega o correio na minha casa. Então, assim, para eu receber as coisas, eu fico olhando o rastreio e aí quando bate no correio diz que não conseguiu me encontrar em casa, porque é assim que aparece a mensagem, ou às vezes diz direto que está no correio me aguardando, aí eu vou para o correio e pego logo no dia seguinte para não retornar para quem me enviou, né? Então, continuando. Aí consegui, fui ao Rio, gastei um dinheiro, porque é um dia inteiro, aí eu tenho que pagar para almoçar. Então, assim, por isso que eu tô falando para vocês que não é só os 17 mil que você tem que ter em conta para você conseguir dar entrada no pedido de visto para procura de trabalho quando você quer emigrar para Portugal. Você tem que ter um dinheiro a mais. Então, só aí eu gastei acho que uns 3 mil reais nas coisas que eu estou falando, fora o dinheiro que tem que estar guardado para você conseguir dar essa entrada. Aí fui, dei a entrada e foi, como eu falei, foi bem diferente do que eu pensava, bem diferente do que estava na minha mente, que eu pensava que eu ia ser atendido de uma maneira meio áspera, sabe? Mas eu me enganei totalmente. Fui atendido, dei a entrada, voltei para minha casa e eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então eu fiquei naquela ansiedade absurda. Pessoal, aí falando para vocês, eu comecei no início eu falei, eu mesmo cortei. Comecei a vender bolo para guardar dinheiro. Além de guardar um dinheiro todo mês no meu salário, comecei a me segurar, passei a não comprar mais quase nada, me segurando mesmo para pagar todas as minhas contas e começar a guardar dinheiro. Depois, além disso, eu comecei a trabalhar muito, além do meu trabalho, todos os dias nas minhas folgas, todo o tempo que eu tinha, eu fazia 99 moto e Uber moto, Uber de entrega e 99 carregando passageiro. E com isso eu consegui juntar um dinheiro a mais. Então, assim, não significa que a gente vai lá para fora para a gente ter aquilo que a gente não consegue ter aqui. Mas a gente vai para lá para fora às vezes por muita qualidade, muita não, né? Mas uma qualidade de vida bem acima da nossa média, bem acima do que hoje a gente tem. Então eu me planejei todo por causa disso. Não significa que aqui eu não consigo, porque eu consegui juntar o dinheiro necessário, não foi tão demorado, mesmo ganhando um salário baixo, fazendo um serviço a mais. Porque isso dá pra gente fazer aqui. Só que assim, a gente realmente precisa ficar muito cansado, se matar de trabalhar para conseguir tirar um dinheiro a mais aqui. Não vou dizer que lá fora a vida seria mais fácil, não é isso. É mais para concretizar, eu falando para vocês que eu dei entrada no meu visto. Eu falei sobre indeferimento, mas eu ainda não tenho resposta. Eu dei entrada para lá na VFS, ainda vai para o consulado, já recebi um e-mail de volta dizendo que eu dei entrada logo no mesmo dia. E só tem 2 dias que eu dei entrada e agora é aguardar.
Mas a gente sabe que tiveram alterações sobre o pedido de visto de procura de trabalho em Portugal, que nessa sexta-feira passada agora teve a primeira votação para essa alteração em que o parlamento quer fazer e vamos esperar por isso. Vamos esperar, vamos pensar positivo, vamos imaginar que alguém vai contra e vão alterar isso daí para não ser algo tão complexo, porque a gente sabe muito bem que Portugal precisa da mão de obra bruta, pesada, mas não é isso que eles estão querendo. Eles estão querendo pessoas extremamente qualificadas. Pessoas extremamente qualificadas não vão querer trabalhar ganhando salário mínimo, a gente sabe muito bem disso. A gente sabe que a mão de obra que Portugal precisa é uma mão de obra mais pesada, mais bruta. E então eu acredito que até lá na frente, a próxima votação que vai ter agora na próxima sexta, não acho que na quarta, isso na próxima quarta, dia 16, eu acho que não vai ser aprovado e ir até o primeiro-ministro. Mas se for, acredito que ele vai colocar a cabeça no lugar e vai pensar que a mão de obra que eles precisam é uma mão de obra mais bruta e não uma mão de obra totalmente especializada. Então, vamos continuar acreditando que a gente ainda vai conseguir chegar lá. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Estou acreditando muito, confiando muito, aguardando, mas tenho os meus outros planos se não der certo. Só que eu espero muito que dê certo. E tamo aí. Galera, ó, beijo no coração de vocês. Esse foi mais um vídeo falando sobre o meu processo de imigração.